Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BTG Trader. E já sabe, né? Fechou o mês, my friend vem aqui para mostrar se foi bem, se foi mal e como que foi no meio do mês, como é que foi esse mês de abril aí. Vale lembrar que estamos gravando no dia 3 de maio, ou seja, acabou de fechar o mês. Teve o feriado, quinta, hoje é sexta. Então assim, como é que foi esse mês de abril, hein? Antes de mais nada... Ele que suspense. Não, antes de mais nada, obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando informação com a turma. Mês de abril foi daquele jeito, como trader mesmo, né? Vai para um lado, vai para outro, dribla um, dribla outro, mas enfim, o mês de abril a gente teve uma direção. Isso, né? Então, que eu ia falar. Finalmente a gente andou um pouquinho, né? Assim, acho que parece que o trimestre acabou, fechou os resultados das empresas, e aí o pessoal começou a tomar risco, o mercado começou a andar um pouquinho, deu um driblezinho, já voltou de novo, mas já foi um pouco diferente dos outros meses. Boa. Apanhei muito, viu, no primeiro trimestre, operando day trade, vocês viram aqui, mas agora o mês de abril ele foi um pouco mais tranquilo, mas sempre daquele modelo, né, o day trade, você não pode vacilar. Se você vacila, os caras te pegam. Vamos lá, abril a gente teve, a gente já tinha comentado nos outros vídeos, né, toda aquela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Hoje foi o dia que o mercado voltou para dois cortes de juros nos Estados Unidos, um em novembro, um em dezembro. E de certa forma corta juros, torna a renda fixa menos atrativa, renda variável, né, para buscar a mesma rentabilidade você vai ter que buscar mais risco. E aí isso começa a dar um resultado no mercado acionário, dinheiro também sai dos Estados Unidos, começa a migrar para outras regiões, inclusive aqui no Brasil. A gente viu essa movimentação, já botou até, ele botou o índice. Só para mostrar para eles o que aconteceu no dia de hoje, só uma velada ali de índice. A gente saiu de praticamente 128 mil pontos para 130 mil pontos praticamente. Olha o gráfico. Num espaço ali 6 minutos. De 6 minutos, exatamente. Lá fora, assim, também foi a mesma coisa, um movimento muito forte. O que aconteceu em abril? Em abril foi um mês ruim, de certa forma, pensando ali, o início do mês bem ruim ali de forma geral. A gente teve tá vendo ali, ó, o mês de abril caindo. Ele sai daqui, 133, chegou até o 133 e veio parar até o 125. Isso está falando de mini índice, né? O índice futuro. Né? 8 mil pontos de amplitude dentro do mês, mais ou menos. E muito por conta dessa mudança cada vez do mercado de menos corte da taxa lá de fora dos Estados Unidos, taxa de juros dos Estados Unidos. E o mercado se ajustou, o que é natural e o que é bom pra gente, né? Olha, o trader em si, ele só não gosta de uma coisa, lateralidade. Mesmo assim, algumas pessoas gostam, né? Alguns traders. Mas nós que operamos no mercado, a gente precisa de volatilidade. Você concorda? Com Principalmente certeza. o day tradista. O day tradista, tendo volatilidade, ele consegue extrair um pouco mais de lucro. É igual, se nós pegarmos agora, nesse exato momento que nós estamos conversando, um mercado lateral dessa maneira, o cara que opera a tendência, quando eu falo cara, eu falo operadores, operadoras, enfim, traders, por si só, ele sofre um pouquinho mais. Você concorda comigo? Com você certeza. É um cara de tendência ou você é um cara de consolidação? Cara, eu sou um cara de tendência. Eu acho muito ruim operar. Acho que 70% dos operadores de mercado são de tendência. E quando a gente pega o mercado lateralzinho assim, é complicado. E foi assim, se você observar, no nosso primeiro semestre. Olha como foi o nosso primeiro semestre. Um mercado cheio de dribles. Conversando e vendo vários gestores de fundos falar, eles sofreram como nós sofremos aqui no início do semestre. E olha que doido, Lucas. No início do primeiro trimestre, né, eu sofri bastante porque eu tinha acabado de subir lotes. Aumentar lotes, é sério. Você tem esse problema? Você aumenta lote e aí tudo que você validou para trás, que funcionava, passa a não funcionar a partir desse momento. Então, logo no meu primeiro trimestre, eu tinha aumentado os meus lotes, então eu fiquei um pouquinho para trás. Mas quando a gente pega esse mercado como ele fez aqui, ó, que ele se movimentou um pouco mais, você consegue extrair um certo dinheiro do mercado. E foi assim esse mês e é assim que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de mais nada, uma coisa que eu tenho que falar para todos vocês. Quando você decide operar day trade,
você está refém de várias batalhas diárias, vários pregões e pode ser que esses pregões você sofra com um deles, mas você nunca pode sair dali derrotado. O que é sair derrotado? Quebrar. Quebrado é levar tudo que você tem. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu não tive um mês tão turbulento, viu, Lucas? Como foi o mês de março. O mês de março eu cheguei aqui um dia que eu fiz o seguinte desafio. Eu perdi muito num único dia, você lembra? Eu lembro. O drawdown era bem grande. Exatamente. E depois eu montei um plano e saí recuperando. Hoje, no final desse vídeo, eu quero mostrar um outro plano para vocês vão gostar bastante, de aumento de lotes. Aí você fala assim, mas e aí? E aí que tem uns princípios antes disso que eu quero falar agora aqui no final. Mas deixa eu mostrar para vocês como foi um pouquinho no day trade o meu mês, e aqui a gente está analisando mais curva de performance, não valores, tá? Por que curva de performance? Porque é uma maneira que você tem de mostrar que você é consistente ao longo do tempo, certo? Então, aqui através da minha performance, eu vou mostrando para vocês os desafios que se tem um trader mesmo sentando na frente do computador, mas se você pegar desde o início desse mês, 1/4, até o dia 30/4, você pode observar aqui, já fazendo uma base de um spoiler, que eu tive um mês muito mais tranquilo, tá vendo? Foi positivo? Foi. O mês foi positivo. Quando você olha dessa maneira, você fala assim, pô, cara, você só administrou o mês. Não, não foi bem assim. Você vem, faz algumas operações boas, pontuais, operei todos os dias do mês, do dia 2, do pregão até o dia 30, mas foi um mês bem mais tranquilo que os demais, certo? Eu consegui um resultado em cima do que eu empreguei. Vou dar um exemplo para você. Não tem como você fazer 100 mil aqui se você emprega 5, se você emprega 10. É como se fosse essa água aqui. Tem como eu colocar 2 litros de água aqui dentro? Não tem. Então, por que não tem? Por conta da capacidade do copo. Aqui é a mesma coisa, em cima do capital que você está empregado. Baseado no meu mês de abril, foi um mês muito mais tranquilo que o mês de com certeza. Mês de março. Pô, o mês de março também vai ficar pra história, né? Se você for perceber... Vai ficar pra história aquele mês ali. Olha lá o que aconteceu. Para quem não sabe, o mês de março, eu fiz isso aqui na minha conta, certo? E você fala, tá, mas e aí? E aí que você vai ter que voltar agora um vídeo aí para trás e você vai observar o que eu fiz depois de um dia de fúria, que eu queimei caixa. Tá aí o meu 2024, abril, mais um mês positivo. Já posso pedir música no Fantástico? Quer dizer, no Trader Talks. Já pediu música aqui, não começa verdade, não. É verdade. O Vitinho até botou na última vez, você viu? É verdade, é verdade. Então, assim, muitas pessoas até mesmo me perguntam, a gente separou uma caixinha de perguntas aqui para comentar com vocês sobre gatilhos de entrada, sobre como eu vou trabalhando o mercado, e eu gostaria justamente da gente trocar essa ideia em cima do que o pessoal comentou ali. Porque eu estava comentando assim nos stories, Lucas, e eu falei para eles assim, olha, se eu não venho aqui e eu não compartilho com você algo um pouquinho fora da curva, por exemplo, dia de fúria, é uma coisa fora da curva. Aumento de lotes é uma coisa fora da curva. Se eu venho aqui e só mostro um resultadinho mais ou menos, às vezes até fica sem graça de nós conversarmos. Entendeu? Então, a ideia é sempre dar uma apimentada. Vai lá, você, dá uma sugestão pra gente. Como ele a gente tá pode marrento apimentar? demais, são 4 meses fechando no positivo, aí ele vem aqui, aí, fiz mais um resultado, aí você vem aqui. Não, mas faz parte Bota do aí pra gente operador falar, então. de mercado, certo? Tá aí eu bom. separei umas perguntinhas que eu pedi lá no meu Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, ali é um canal que eu consigo passar um pouco mais de informação para as pessoas. Fabrício _Gonçalves com Z, @Fabrício Gonçalves. Boa. Certo? Dá para você acompanhar ali. Esse Oliveira, ele pergunta o seguinte, Oliver, quais são os seus gatilhos de entrada? Olha, quando eu sento na frente do computador, eu procuro sempre analisar o panorama de forma geral. Como está o cenário externo, como está o cenário interno. Consequentemente, eu tenho os meus setups, todos nós temos. Você tem sua estratégia de operar mercado, certo? Você falou que gosta de uma tendência. Sim. E aí você vai pautando em cima disso. A gente já falou que a gente até opera um pouco diferente. Se bem que nesses últimos dias eu tenho operado
parecido. Não igual porque você tem um negócio ali que você gosta de sofrer um pouquinho. Você gosta de sofrer um pouquinho, mas eu não tenho esse estômago que você tem, não. É isso. Ele deve falar isso porque eu gosto bastante de operar contra a tendência. Ele Chega gosta. em determinada região. Mas isso vem de bastante tempo, sabia? Teve uma época, 2014 com 15, você tinha um comportamento de mercado. Quando começou a ter liquidez no mini contrato de índice, o dólar ele andava 5, 6, 10 pontinhos no máximo. No máximo. Certo? Hoje anda quantos pontos? 90, 100, não é? O índice era 800 pontos, 1.000 pontos, 1.200 pontos, e dava para você colocar umas ordens despaçadas que rapidamente ia lá, essas ordens despaçadas, mas o market maker, que é o provedor do mercado, veio ajustando tudo para ficar igual o Ibovespa, para não ter tanto desvio, igual o índice cheio. Então dava para você operar de uma forma mais tranquila. Então, contra a tendência era maravilhoso. É igual agora o futuro de Bitcoin. Você está operando o futuro de Bitcoin? Cara, não tô não. Eu tenho acompanhado, mas confesso que sigo grudado no meu índice e no meu dólar ali. Me too. Mas o Bitcoin, eu vou te falar, eu tenho acompanhado porque, assim, dado que eu opero muito o price action da coisa, muito ali a movimentação de preço e tudo mais, eu ainda estou me acostumando com a movimentação do preço do Bitcoin, porque eu não acompanhava o Bitcoin lá fora, obviamente no intraday, isso pra gente ali no dia a dia não é possível. Mas, cara, eu confesso que eu acho que mais um ativo que veio para ficar aí e principalmente para gente que gosta de fazer day trade. Para quem não sabe o que o Lucas está falando, agora nesse mês de abril, a própria B3 lançou mais um novo produto, não é verdade? Futuro de Bitcoin. Aí você fala, my friend, aqui no mercado é igual uma prateleira de supermercado, tem tudo para você fazer. É isso, eu acho que assim, é mais uma opção para quem gosta de índice, dólar. Às vezes o índice vai estar travado, o dólar vai estar travado, é mais um tipo para você botar na tela, só toma cuidado para não ficar tentando olhar o mercado inteiro, porque quanto mais você olha, menos você presta atenção, né? Então, quando você está olhando muita coisa, na verdade você não está olhando nada. Nada. Né? A segunda pergunta, que é do Ryan Lielmar, que fala, my friend, quantas operações você faz em média durante o dia ou semana? Ô Lucas, eu costumo operar de uma maneira mais forte, 10 até meio-dia, 1 hora no máximo. Onde tem vol, né? Exato. Mas hoje, em média, eu tenho 6 estratégias de day trade. 6. Essa que eu apresento para você é uma delas. Essa eu faço em média. Vamos olhar? Olha, se você pegar um mês, os últimos 3 meses, por exemplo, e colocar aqui, eu tenho 579 operações. Se a gente está considerando aí 66 pregões, eu faço em média 10 operações por dia nessa estratégia. Tem uma lucratividade de 60%. Tá vendo ali? Então, se você pegar nos últimos, 6 meses, que dá um pouco mais de período, eu tenho aí 6 meses, dá 120 dias, 10 operações nessa estratégia. Aí eu tenho mais uma estratégia que eu gosto de trabalhar um pouco menos, porque, na minha opinião, o que dá dinheiro mesmo, sabe o que é? Você se expor menos. Ou seja, você vem, faz sua grana... Esse ponto que você falou é muito interessante, porque a gente, quando vai falar de operação de day trade, muita gente acha que o day trade você corre mais risco do que o swing trade, por exemplo. É isso. E dependendo do que a gente está falando, obviamente você tem... Vamos dar um exemplo de um índice e de um dólar, por exemplo. Falando de margem, a gente precisa de menos margem para operar no day trade do que para operar no swing trade. Só que se você pegar lá 10 mil reais por contrato, independe da margem, você vai ter aquele dinheiro para cada contrato. Então, você está operando praticamente o mesmo tamanho. Você está operando você está operando o mesmo tamanho para swing trade e para day trade. Qual é a diferença? A diferença é que o day trade, por que o day trade, nesse caso, ele corre menos risco do que o swing trade? Porque ele não tem um overnight. Todo dia é um dia diferente. Você abre e fecha a operação no dia e você, independente do que aconteça, se o mercado, se acontecer, por exemplo, o que aconteceu na quarta-feira de cinzas de 2020, que o mercado já abriu derretendo, não aconteceu nada com o seu dinheiro. Seu dinheiro estava lá na conta. Então, só essa percepção também, que muitas das vezes a gente escuta como crítica para o day trade, tá super alavancado. Não, realmente o day trade você tem a possibilidade de estar alavancado. Isso não quer dizer que obrigatoriamente você precise estar muito alavancado, mas se você tem lá uma margem grande para deixar para cada contrato, olha aí que maravilha. Sim. E um amigo, ele comentou uma coisa interessante comigo, ele falou assim, fase no day trade, eu não concordo. Ele falando, a sua fase é um dia. Por quê?
Tem dia que você tá com a pá virada. Sim, é isso. E você Concordo. não performa. Concordo. Mas tem dias que você tem a oportunidade de todos os dias fazer um dia novo. Então eu tava falando para ele, pô, tô com uma fase ruim há 3 meses, aumentei os meus lotes agora, comecei a tomar umas pregadas, né, do mercado. E ele falou, hey, my friend, não existe fase ruim no day trade. Eu falei, what? Como assim? A fase ruim sua é um dia. Por quê? Amanhã você tem uma Começa do nova zero de novo. oportunidade de começar do zero. Mas é interessante, né? O Monteiro, quantas estratégias você aconselha a ter para uma consistência conservadora? Na minha opinião, o mínimo possível. Vem, faz a sua grana e se manda. Essa é o meu lema, é a minha ideia. Quanto mais você se expõe no mercado, na minha opinião, pior é. Você percebe rápido um dia difícil ou insiste mais um pouco? Lucas, o que você responderia para psicotraders? É o que eu faço ou o que eu deveria fazer? É isso. Na teoria, é uma coisa. Operador de fato está no sangue é outra. Concorda? Isso. Concordo. E é para isso que a gente tem o quê? A gestão de risco, né? Exato. Mas olha só, eu falo que gestão de risco e é como se fosse coragem. Você aprende coragem nos livros? Não. Mas está lá bem descrito o que é uma coragem nos livros, não tá? Coragem você só aprende vivendo. Se eu vou responder como se fosse um professor, eu ia falar assim, Lucas, para ela assim, quando eu percebo que eu estou errado, estopo logo. Só que não é bem assim. Como trader falando agora, quando eu percebo que eu estou errado, eu faço médio. Calma aí. Cada um com seus problemas. Eu não faço médio, não. Não vai, não? Se tem uma das coisas que eu não Cada faço... um tem os seus problemas. Cara, mas assim, isso é muito legal que você falou, porque de certa forma, olha como é que são comportamentos diferentes, mas eu tenho certeza que tem gerenciamento de risco. Tem. Por mais que você tenha o seu dia de fúria Sim. e lá atrás você tem um gerenciamento de risco que vai evitar, por mais que você resolva fazer média atrás de média, Sim. e o negócio, cara, desande, porque naturalmente você está fazendo média, você está aumentando sua posição. Sim. E se o negócio continua indo contra você, você está com a posição cada vez maior, ou seja, cada variação de ponto, ela é muito pior para você. Mas mesmo assim, você tem o seu gerenciamento de risco. Na verdade é o seguinte, de 22 pregões, você consegue ser firme no gerenciamento de risco 90% deles, 95%, 98%. Em algum momento, se você não estiver bem psicologicamente, você não vai parar no seu gerenciamento de risco. Aqui na minha estratégia vai ter essa pergunta, tá? Eu, teoricamente, paro com R$ 4.970. Olha, aqui eu parei, certo? Essa é a ideia, mas nem sempre eu consigo parar, sendo bem sincero. Estou sendo bem sincero. O que eu faço para ter performance? Hábitos, comida e tudo mais. Veja só, eu sou como se fosse um piloto de Fórmula 1. Olha, o mais legal de operar mercado e ser trader é que tudo depende de você. Você é sua própria matéria-prima, fábrica e produto final. Então, nessa esteira, nessa ideia, tudo que você faz tem consequência. Sim. Se você vai dormir às 3 da madrugada e acorda às 9 para operar mercado, você tem uma consequência, sua capacidade cognitiva já não está a mesma coisa. Você está ali, enquanto eu tomo decisão em frações de segundo, você está tomando decisões em 5 segundos, 10 segundos, porque você está mais lento um pouquinho. Não adianta tomar café. Tomou café, cafeína é demais, pô, você fica acelerado. Para você operar mercado é uma bênção, tá? Então, assim, o que eu faço para ter performance? Eu procuro me alimentar de uma forma leve, principalmente pela manhã. Acordo bem cedo, gosto de visualizar o que está acontecendo lá fora, porque faz parte do meu core business de análise. Minha comida bem leve no início do dia e eu tenho um prêmio para almoçar, que é o quê? Operou bem, eu almoço bem. Se eu operei mal, muito provavelmente o almoço às vezes é de frente à tela, certo? Muitas das vezes. Mas sim, influencia na performance. Certo? Demais. Seus hábitos, sua comida. Você concorda com isso? Demais. E agora no final, igual eu falei pra vocês, tem uma surpresa pra passar pra vocês. Boa. Deixa eu pro final. Deixa eu só responder mais uma ou segurar. duas. Isso aí, vai Pode lá. ser? Pode, Olha só, claro. mas Fernando, gostaria de saber a porcentagem do lucro final, tirando taxas e DARFs. Poucas pessoas falam disso e, Lucas, nós estamos no momento agora de fazer a declaração anual do imposto de renda. A declaração anual de imposto de renda, na verdade, só vai mostrar o que você fez durante todo o ano que passou, certo? E para você finalizar um mês, você precisa apurar os seus impostos. Mas assim, não adianta eu dar uma aula para você aqui a respeito disso. Mas é basicamente assim, você vai somar todas as estratégias de day trade,
todas elas, se você ganhou, você tem um imposto de renda retido na fonte. Você vai somar todos esses impostos de renda retido na fonte, tirar despesas com corretagem. Se você opera no BTG Pactual, você tem plataforma gratuita e também corretagem gratuita se você atingir e calculadora de R, giro. Ainda tem a calculadora de R. E bem lembrado. Você tem, ou seja, todos esses cálculos que eu estou falando para você aqui, você tem no final, tá? Então, corretagem no BTG, você não tem, caso você opere de uma forma normal, não seja zerado, você vai ter aí, ó, impostos de bolsa, certo? E vai sobrar a sua grana. Sobrou a sua grana, o que você vai ter que fazer? Aqui, teoricamente, é o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Você vem com aquele impostinho que você pagou, que é o imposto de renda retido na fonte, guarda ele aqui do lado, aplica os 20% no day trade, que hoje, em 2024, abril, é 20%. Vamos falar, compensa o imposto de renda, esse é o valor do DARF. Mas não se preocupe, aqui a gente tem a calculadora do imposto de renda. Então todo esse cálculo aqui, fica tranquilo, a gente faz para você, você vai ter que ir lá emitir a DARF só e é isso. Pimba. E falando aqui, você pode pensar, mas tira muito. Não tira, você vai perder 30, 20 e poucos % do valor que você fez. Para ser um pouco dinâmico, se você gostou, você vai curtir esse vídeo aqui porque ajuda bastante a gente, vai comentar, vai interagir com a gente. Se você gostou que nós trouxemos essas perguntas para você, comenta aí, deixa um feedback legal, porque agora eu tenho uma surpresa para falar para você, meu amigo grande Lucas. Manda. A nossa vida não pode ser monótona, né, cara? Não, manda aí. Não é? Lá vem, então eu tenho uma ideia. Se o mês de março eu trouxe um dia de fúria, bacana, e vim com um planinho para recuperar tudo, o mês de abril eu trouxe as perguntas. Mas e o mês de maio? O que eu vou trazer para você de diferente? Você que está criando aí, eu vou deixar você criar. Então tá bom. Você vai dar uma sugestão aqui para junho, porque para maio... Você já tem? Eu já tenho. Eu já tenho. Veja só, Lucas, com toda a sinceridade do mundo, quando a gente fala de trading, quando essas pessoas estão nos assistindo e falam de trading, sabe o que elas pensam? Liberdade financeira. Isso não é copy de marketing digital, tudo bem, gente? Mas, disclaimer. Liberdade financeira é você trabalhar de uma maneira confortável, que só depende de você, e consequentemente você ganhar uma grana para você conseguir fazer as 1001 loucuras e sonhos que você tem, correto? Correto. Só que o que acontece com a maioria dos traders? Eles começam a operar mercado, ganham uma grana, e eles acham que isso aqui é PG. Lembra da época da matemática? PG, PA, progressão aritmética, progressão geométrica. Você lembra? A PG era assim, ó. 2 vira 4. 4 vira quanto? 8. 8 vira... Vai! Não, 16, não pode ser assim, não pode ser assim, tá errado. 32. Tá errado, a pessoa não pode pensar assim, Fabrício. Mas pensa. Não, tá errado. Não pode ser assim. Mas não pode pensa. ser assim. Gente, pensa ou não pensa o que eu tô falando pro Lucas aqui? O trader, ele pensa assim, Lucas. Mas eu vou te confessar uma coisa. Você também foi assim. Obviamente, a gente já passou por isso, eu tenho certeza que você também. Principalmente quando você ganha o primeiro dinheiro, você fala assim, vou dar um exemplo aqui fictício. Ganhei, esse mês eu botei R$1.000 de margem. Ganhei 2.000, mês que vem eu vou operar já com 2.000. Acertou. Porque no mês que vem, em vez de eu ganhar, eu já vou ganhar mais. E aí você pensa assim, esse é o primeiro pensamento, agora, zoeiras à parte, mas assim, quando você pensa nesse aspecto, isso é um negócio que realmente as pessoas acabam se pegando e muito aquela questão também do tamanho. Isso é uma das coisas que as pessoas não se atentam. Porque assim, hoje, se você operar com 10 contratos é uma coisa. Provavelmente na hora que você mandar a tua ordem vai executar. Isso. A chance de não executar com 10 contratos ela é ínfima. Com 100 contratos a história já é um pouquinho diferente. Agora, se por algum motivo você quiser botar 500 contratos, vai mudar muita coisa. É isso. E isso até a gente chama de capacity, né, da estratégia, é uma das coisas que as pessoas realmente não pensam, porque abrir e fechar posições, principalmente você, não você, mas você, que gosta de operar curtinho ali, que eu sei que tem uma galera que adora um scalperzinho, aí o cara vai lá, bota 100 pontinhos, ganhou. 100 pontinhos com 10 contratos é maravilhoso.
Com 100 contratos é melhor ainda. Com 500 contratos é fenomenal. Pra frente, porque pra trás... Não, tô pensando aqui no lado positivo. Se for pra trás. Mas é isso, eu acho muito bacana você trazer isso, porque esse é um ponto que é muito, assim, é batata, assim. A gente vê toda hora isso acontecendo, as pessoas, esse mês, cara, com ação, com índice, o negócio do índice, porque é mais fácil, porque na verdade você não precisa, você pode usar o mesmo montante, né? Se você está usando, o que eu estou falando é o seguinte, se você separa R$1.000 para operar índice no mês, mas você opera um contrato com R$1.000, é uma coisa. Só que com esses R$1.000, você pode operar mais contratos, pode operar 2, 3. Então, se você separa, sei lá, R$10.000 para operar 10 contratos, você com os mesmos R$10, você não precisa aumentar esses R$10.000. Se você der uma ordem com 20, ele vai aceitar do mesmo jeito. Não é a ação que você precisa daquele valor para comprar. Então, realmente, isso é uma das coisas que eu acho que o pessoal fica muito machucado. Mas essa é uma das grandes fatalidades de um trader. E eu apresentei 5 teorias aqui num quadro nosso anterior, certo? 5 pilares para você ter consistência no day trade. Um dos pilares foi, vai aumentar os seus lotes? Nunca aumente sem você ter feito um período de lucros. Então, gente, quero lançar um desafio para o mês de maio. Vou sentar aqui contigo no final de maio ou início do mês de junho. E você que está aí do outro lado, você vai responder aqui qual que é o próximo desafio, certo? De junho. Mas o desafio desse mês será, tá vendo esse valor que eu acumulei em 2024? Tá vendo? Aqui. Quanto é que tá ali, ó? 24. Esse valor foi realizado em cima de um capital, certo? Sim. Tá. Hoje eu coloco 7,5 ali no BTG, aloco para fins de gerenciamento no BTG Trader, vê limite, alocar limite, aloca esse 7,5, certo? Que tem um deságiozinho ali. Vou trabalhando de lotes de 10 até 50 lotes, perfeito? No próximo mês, eu vou usar os 24 que eu ganhei, certo? Nesse período, como margem, e eu vou trabalhar 100 lotes aqui no day trade, certo? Então, se eu tenho uma média, faz o cálculo aí, 24 dividido por 4 meses, né? Se eu tenho uma média aí de 7, 6,5, 7, eu tenho que chegar aqui no mês que vem com 14, com 13, para fazer valer ali o nosso desafio. Perfeito? Topa? Você não tem que topar nada, né? Eu topo, o dinheiro é seu, tudo é seu, eu tenho que topar, tá fechado, levou, aê! Meu risco é 0. Não, mas olha só, o risco é seu também, sabe por quê? Porque se eu chegar aqui e eu não aparecer aqui em junho, certamente alguém vai ter que estar aqui, ó, certo? Conversando, né? Então o risco é dele. Aí ele fala de lá, fala de cá e fala assim, o my friend não apareceu, gente. Mas é isso. Eu duvido que você não vai aparecer. Mês. Não, eu aparecerei. Claro que vai aparecer. Mas aparecerei de uma forma racional, presta atenção. Não é que eu vou chegar amanhã e vou meter lote por lote. Não, de forma racionalzinha. Limite de loss 10 pila, certo? 100 lotes que eu vou ter que trabalhar. Logicamente, eu vou ter que colocar 15 ali no BTG, certo? E vou vir trabalhando no mercado para conquistar os 13, 14 e chegar aqui e falar, Lucas, tá aqui. Você me deixa pedir mais uma vez a música? Aí, Vitinho, já vai ter que botar outra música, vai virar coletânea. Fechado, né? Boa. Esse foi o meu mês de abril, bro. Maravilha. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, já sabe, curte, comenta aqui o que você achou e eu vou até aproveitar o gancho. Deixem perguntas para o mês que vem, para o Fabrício. A gente vai pegar essas perguntas aqui também, vamos trazer aqui, que aí a gente já tem 2 fontes de perguntas, o Instagram do Fabrício e o YouTube Trader. E também vai ter esse desafio, my friend, ele tá ousado, eu gosto disso. É isso, tá certo, tá certo. Eu vivo o que você vive. Aqui, corre no meu sangue, mostrar o que é verdade. O que é verdade é isso. Boa. Beleza, pessoal? Fabrício? Obrigado. Mais uma vez, foi um prazer estar com você aqui e te espero em maio, hein? Perfeito. Em maio não, em junho para falar de maio. Hoje é maio já, mas estamos em maio. Valeu, pessoal, um grande abraço. Falou, tchau, gente.